Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Márcia, nós elaboramos a nossa aula de número 13 de arte. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre as brincadeiras Ivan Cruz. Então, como vocês podem ver aqui, temos algumas brincadeiras e provavelmente são bem conhecidas de vocês. Os nossos objetivos da nossa aula de hoje são identificar e apreciar formas distintas das artes visuais, tradicionais, contemporâneas, cultivando a nossa percepção, o nosso imaginário, a capacidade do repertório imaginético. Nós também vamos caracterizar e experimentar brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e também culturais. E eu pergunto para vocês, você gosta de brincar? Do que mais vocês gostam de brincar, hein? Aí em casa gostam de brincar sozinhos, gostam de chamar um amiguinho para brincar? Como é que vocês realizam as brincadeiras de vocês? Pensa um pouquinho aí. Hoje nós vamos conhecer um artista que ele adora brincadeiras. O nome dele é Ivan Cruz. E olha só a nossa personalidade, a pessoa que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Ivan Cruz, pessoal, ele nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1947. E ele brincava pelas ruas de seu bairro, como toda criança normal. Quem aí não gosta de brincar na rua, brincar de pique-esconde, andar de bike aí, hein? Eu amava na minha infância. E esse artista, o Ivan Cruz, ele também vai fazer registros sobre as brincadeiras da infância dele. Ele se formou em Direito, mas sempre esteve envolvido com o universo das artes. Assim, em 1986, ele passa a se dedicar à pintura quando já estava morando no Cabo Frio, então na cidade também do Rio de Janeiro. Então aqui nós temos ele, olha só, com roupas bem coloridas, relembrando muito a questão da infância. Olha os brinquedos que ele confecciona, feito a maioria de madeira, feitos à mão. Temos também os quadros dele, que ele vai registrar as crianças brincando de diversas formas. Então, tudo isso ele registrava a questão da arte dele, da infância dele, através dos quadros e até mesmo dos brinquedos. Em 1990, se preparando para uma exposição em Portugal, Ivan Cruz ele pintou os seus primeiros quadros com o tema da sua infância, mais precisamente sobre as brincadeiras, quais brincadeiras que ele realizava quando ele era criança. Então, o primeiro quadro da série Brincadeiras de Criança nasceu na Praça Porto Roça, no Cabo Frio, com o título Crianças na Praça. E olha só, a gente vai analisar um pouquinho mais sobre essas brincadeiras. Então aqui nós vemos que realmente é uma praça, Praça Porto Roça, Cabo Frio, na cidade que ele estava vivendo. E aqui a gente vê que é uma rua bem larga lá no final, que tem crianças subindo nas árvores, que tem crianças empinando pipa, que tem um balão no fundo, tem crianças soltando também mesmo balão, tem criança com catavento, menina pulando corda, menina pulando amarelinha, temos aqui brincadeiras de roda, brincadeiras aqui com peteca, com vários dos brinquedos e várias brincadeiras aqui nesse cenário. Então a gente vê as casas ali, provavelmente todas essas crianças são o quê? Vizinhos.
E nessa época era muito comum brincar na rua. Temos mais um quadro que é bolhas de sabão, feito também pelo Ivan. A partir disso, o Ivan ele começa a explorar ainda mais as diferentes brincadeiras. Em seus quadros, ele sempre registra, né, o divertimento que ele próprio tinha nos tempos que ele era criança, nos tempos que ele era menino. Então a gente tem aqui um exemplo de uma menina e de um menino que a gente pode supor que é ele, registrando a infância dele, e eles estão brincando de bolinha, né? Bolhas de sabão, que é uma brincadeira bem comum. Eu brinquei muito e eu espero que vocês também já tenham brincado pelo menos uma vez na vida, hein? É muito divertido. Ele passou também a retratar em suas telas crianças pulando corda, brincando de bonecas, empinando pipa, pulando carniça, ou também conhecido, pular carniça é pular um em cima do outro. Mas no Brasil tem várias formas da gente expressar. Pulando carniça é um, mas o que a gente conhece aqui no Sul é o famoso pular sela. Outra brincadeira que a gente tem aqui é o jogando peão, jogar peão e muito mais. Então a gente tem aqui ele, provavelmente com um amigo, empinando pipa. Então o nome desse quadro é Soltando Pipa, do Ivan Cruz. E olha só que bonito as técnicas que ele usa, bem colorido, tanto as roupas das crianças, relembrando mesmo essa infância, quanto também as casas. As casas geralmente são bem coloridas, são azul, são amarelo, são cores bem vivas, bem alegres, justamente para dizer que a infância dele foi uma infância muito feliz. As pinturas de Ivan Cruz normalmente eram em grandes proporções e formatos. Eles exibem crianças em movimento para o artista. E esse movimento ele é essencial para dar vida ao trabalho desse artista. E são utilizadas as cores intensas e muitas vezes as cores puras. Então a gente tem aqui um ar de movimento, é que eles estão soltando pipa, esse ato de puxar, certo? Um outro sentadinho. Então todas as imagens também do Ivan, elas têm as cores bem vivas, as cores primárias principalmente. Então, azul, o amarelo, o vermelho. Então, as cores primárias e secundárias que aparecem. Várias formas ali que dá a sensação dessa imagem estar se movimentando. E como a gente sabe, como criança, a gente não gosta de ficar parado muito tempo. Então, a gente gosta de se mexer. E é isso que o Ivan ele traz para as obras dele. A questão de uma criança que brinca, que se diverte e que, acima de tudo, se mexe muito, de diversas formas. Então, esse quadro dele é Rolando o Peão. E vocês já perceberam que as figuras pintadas não possuem rosto? Não tem ali, a gente não consegue perceber o olhinho, nem o nariz, nem a boca, nem mesmo as orelhas. A gente só vê que é uma figura humana, que o rosto é redondo, certo? Até o formato das mãos não possui dedos, mas é uma técnica que que o Ivan ele utiliza. Então nesse quadro aqui dele é Rolando o Ioiô. A gente sabe que é uma menina e um menino. A menina por estar de vestido, cabelo preso, e o menino ali por estar de azul, até propriamente de azul, pés descalços. Então não aparecem os rostos mesmo, mas a gente sabe que é uma figura, uma criança, um menino e uma menina. E o artista, ele optou por retratar as figuras humanas sem feições, pois assim é possível que o público que observa, ele possa imaginar essa cena. Então, é uma técnica que o Ivan ele criou, justamente que cada um tem o seu modo de
perceber. Então, por isso ele pinta dessa forma. Pulando corda, aqui também uma figura bem em movimento, uma menina, um menino e outra pulando corda. E a gente não vê justamente as feições, o rosto, a expressão, porque a prof vai enxergar de uma forma, mas vocês também vão ver esse quadro de outra forma. Então, cada um, depende muito da percepção, da nossa visão e do nosso também imaginário. O Ivan, pessoal, ele relata que às vezes as pessoas elas conseguem captar a alegria e o sorriso das figuras, mesmo que não esteja estampado, ou seja, mesmo que a gente não consiga ver uma pessoa sorrindo, essas imagens que ele pintou retratam a questão de uma alegria. Então a gente tem aqui, ó, Pique-Esconde, do Ivan Cruz, e ali a gente pode ver assim, ó, dá um ar que é uma pintura mesmo de alguém que está se escondendo e está rindo da situação, tentando se esconder de uma forma bem divertida. Então, mesmo que não está estampado visivelmente um sorriso, a gente imagina que a criança está se divertindo tanto que ela está sorrindo. Outro bem conhecido do Ivan é o telefone de lata. E essa brincadeira é muito divertida. Um fala e outro ouve. Também confeccionado com latinhas. Temos também o aviãozinho de papel, que é uma brincadeira bem divertida. Temos aqui os dois meninos, aqui um aviãozinho mais elaborado, mas todas as formas geralmente remetem ali a formas geométricas e as casas também, como eu falei para vocês. São casas bem coloridas, né? Pintadas de uma única cor, o que muda geralmente é a questão ali da porta e até mesmo da janela. Mas são cores bem fortes, bem vivas, bem animadas. E o Ivan, ele não somente pintou, como ele também fez esculturas, tá? Então a gente vai ter aqui a brincadeira de roda retratada em uma escultura de Ivan Cruz. Então, além das pinturas, ele também fazia as esculturas. Depois de muito explorar a pintura acrílica em tela, Ivan Cruz ele começa a produzir esculturas. A abordagem também é no mundo das crianças e também nas suas brincadeiras. Então aqui ele começou a fazer várias crianças de escultura, mini escultura, e brincando do quê? De roda, que era uma das principais brincadeiras da infância desse artista. E a criança que não brinca, pessoal, não é feliz. Ao adulto que quando a criança não brincou, falta-lhe um pedaço no seu coração. Essa é uma frase dita pelo nosso artista Ivan Cruz. E assim, pessoal, nós concluímos a nossa aula de arte de hoje. Não esqueça de fazer a sua atividade sobre esse tema. Eu e a professora Márcia agradecemos a presença de vocês. Até a próxima aula, pessoal!